Bom dia, quero saudá-los em nome do Senhor Jesus e dizer do privilégio que sempre é começar a semana na presença de Deus com o seu povo. Enquanto que para o mundo, hoje é o fim de semana, estamos no fim de semana, para nós, domingo é o primeiro dia da semana. Nós começamos já a semana e começamos aqui, junto com os irmãos, com a Igreja de Deus, louvando o nome de Deus, agradecendo as suas misericórdias e procurando aprender dele. Quero agradecer o convite que foi feito para estar aqui na minha terra. Eu sou paraibano de João Pessoa, embora tenha saído daqui com 1 ano de idade, mas as minhas raízes estão aqui. E me criei em Recife, portanto meu sotaque não é paraibano, mas é pernambucano, não é? Foi em Recife que eu me criei, saí de lá só para ir para São Paulo, onde estamos eu, minha esposa e os nossos filhos há cerca de 13 anos. Hoje pela manhã eu queria falar a respeito de 3 ameaças para a Igreja de Cristo. Ameaças que sempre estiveram presentes desde o início da Igreja, que estão presentes até o dia de hoje e que nos mostram algumas coisas. Primeiro, a imperfeição da Igreja. Se você procura uma igreja perfeita, você não vai encontrar. Segundo, que apesar de imperfeita, Jesus nunca desistiu da sua Igreja. E terceiro, que cabe a nós, como parte dessa igreja, olhar para trás, entender a sua história, entender estas ameaças, olhar para o presente, fazer uma análise da nossa situação e confiar que Cristo levará essa igreja em triunfo. As 3 ameaças são, primeiro, o esfriamento no amor a Deus, segundo, a perseguição e terceiro, os falsos profetas ou heresias que acabam levando a igreja ao mundanismo. São 3 ameaças que você vai encontrar em qualquer período da história da igreja. Elas estão presentes hoje na igreja como um todo, nas igrejas locais, e também é uma ameaça para os indivíduos. E eu quero expor esse tema a partir do livro de Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, onde nós encontramos as 7 cartas enviadas pelo Senhor Jesus através do apóstolo João às 7 igrejas da Ásia Menor. São as chamadas 7 igrejas do Apocalipse. Essas 7 cartas dirigidas às 7 igrejas nos revelam o estado das igrejas no primeiro século, nos revelam a preocupação de Jesus com estas igrejas e nos mostram que, apesar de serem 7, elas na verdade representam 3 problemas, essas 3 ameaças. Elas expressam essas 3 ameaças já ali atuantes no século I. A partir da exposição, então, desses 2 capítulos, eu gostaria de trazer à tona essas ameaças, para que nós possamos aprender, nos examinar e nos preparar para o futuro, entendendo melhor a igreja, entendendo melhor a nós mesmos. Deixe-me então começar ambientando esses 2 capítulos iniciais do livro de Apocalipse, capítulo 2 e 3. Como é do conhecimento dos irmãos, o apóstolo João estava preso na ilha de Patmos. A ilha de Patmos ficava a oeste da costa, da bacia do Mediterrâneo, e estava na altura de Éfeso, mais ou menos, quando você olha no mapa, e funcionava como uma espécie de ilha-prisão, onde eram mandados os presos políticos que não eram condenados à morte ou que estavam aguardando execução. Ao que nós sabemos, o apóstolo João tinha sido exilado, tinha sido preso e mandado para essa ilha-prisão por causa da palavra do Senhor, por causa da pregação do Evangelho. A essa altura, cerca do ano 80, 90, depois de Cristo, o Império Romano já tinha compreendido que o cristianismo representava uma grande ameaça para ele. E, portanto, havia começado a perseguir os cristãos. E parte da perseguição consistia em pegar os seus líderes, prendê-los, matá-los ou então exilá-los. E João estava, então, nessa situação de exilado nessa ilha de Patmos. Ele estava longe do seu rebanho, ele havia trabalhado durante aqueles anos naquela região da Ásia Menor,
pastoreando aquelas igrejas, orientando, instruindo, já era de uma certa idade. A tradição nos diz que finalmente ele foi solto de Pátimos e morre na cidade de Éfeso, já de idade avançada. Alguns documentos antigos falam que ele morreu torturado, outros que ele morre em velhice ditosa. Então nós não temos muita certeza. Enfim, estando na ilha de Pátimos, num dia como hoje, o dia do Senhor, ele tem uma visão. E nessa visão Jesus se manifesta de maneira glorificada a ele. O Cristo exaltado aparece a ele e manda que ele escreva uma carta a cada uma dessas 7 igrejas ali da região da Ásia Menor. O número 7 é um número que no livro de Apocalipse, via de regra, expressa a ideia da perfeição. Havia muito mais do que 7 igrejas na Ásia Menor. As 7 foram escolhidas, talvez porque elas representam a igreja como um todo. É isso que o número 7 quer dizer no livro de Apocalipse. Por exemplo, aqui é dito que Jesus tem os 7 Espíritos de Deus. Deus não tem 7 Espíritos, ele tem um, que é o Santo. Mas quando se diz que Jesus tem os 7 Espíritos de Deus, quer dizer que ele tem o Espírito na sua plenitude, na sua totalidade, perfeitamente. Então, as 7 igrejas, vamos entender o 7 como esse número especial, designa a igreja em geral. E, portanto, o que é dito, que Jesus mandou que João escrevesse para aquelas 7 igrejas, na verdade, tinha a intenção de ser uma mensagem de Jesus para a sua igreja no mundo todo, em todas as épocas, em todas as culturas e em todas as situações. É por isso que o livro de Apocalipse e a carta e as cartas às 7 igrejas, elas são atuais, elas nos falam, porque é a palavra do Cristo exaltado para nós. É a última revelação de Jesus por escrito para nós. E é por isso que nós, então, podemos aprender e ver a sua relevância para os dias de hoje. Aquelas igrejas, se você der uma olhadinha no mapa, elas formam uma espécie de meia-lua, a localização delas, a altura da ilha de Pátimos, e servem de modelo para nós quanto a essas 3 ameaças. É curioso notar que das 7 igrejas, 3 estavam passando por um problema de esfriamento. 3 estavam passando por um problema de esfriamento. 3 estavam sendo perseguidas. E 2 estavam sendo infiltradas por falsos mestres. Nós estamos falando do ano 90. Fazia apenas, 50 anos que Jesus tinha morrido e ressuscitado. 50 e poucos anos. E as igrejas já apresentavam esses problemas. Já estavam passando por essas dificuldades. E é preciso então que o Senhor da igreja se chegue e traga uma palavra de orientação, de advertência para as igrejas, quanto ao esfriamento, quanto ao mundanismo e à infiltração de falsos profetas, e uma palavra de conforto com relação àquelas igrejas que estavam sendo perseguidas. Aquelas igrejas que estavam enfrentando a fúria do Império Romano e dos judeus, que quando podiam e onde eles podiam, ainda corriam contra os cristãos. Vamos ver cada uma dessas 3 ameaças, lembrando a maneira como Jesus se apresenta aqui. Na visão de João, Jesus se apresenta vestido de branco, o rosto brilhante, as pernas de bronze, há uma espada aguda que sai da sua boca, e ele está no meio de 7 candeeiros de ouro, que o próprio Jesus interpreta, a própria profecia diz que representa as 7 igrejas. E na sua mão ele tem 7 estrelas, que também está interpretado, significando os pastores das 7 igrejas. O símbolo é muito claro. O Cristo exaltado está no meio da sua igreja, e é ele quem controla e usa os pastores para realizar os seus propósitos, as estrelas que eles têm na mão. Os candelabros, no meio dos quais ele está, representam as igrejas. O Cristo vivo e exaltado está no meio da igreja, e através dos seus ministros, ele guia, conforta, orienta e exorta as igrejas. Embora essas cartas sejam dirigidas aos anjos da igreja, que nós entendemos sejam os seus líderes, os seus pastores, todavia a mensagem, isso fica claro quando a gente começa a ler, é dirigida para a igreja toda. Dirigida para a igreja toda. Essa maneira de Cristo se apresentar também é simbólica.
a espada que sai da sua boca é a palavra de Deus, as suas vestes brancas e o rosto brilhante representam os seus atributos, santidade, onisciência, onipotência, bem como os pés de bronze. Tudo reflete a sua glória, nessa visão que João teve, e onde então Cristo determina que ele escreva o que escreveu. Então, sem mais delongas, vamos ver em primeiro lugar a primeira ameaça que é combatida aqui pelo Senhor Jesus, que é o esfriamento da igreja. São 3 igrejas: a igreja de Éfeso, a igreja de Sardes e a igreja de Laodiceia. Como o tempo é curto e eu não quero tomar os irmãos em demasia, eu vou pegar apenas 2 dessas igrejas, a primeira e a sétima, Éfeso e Laodiceia. É interessante que tanto a primeira quanto a sétima sofriam do mesmo problema, ou seja, elas haviam esfriado na fé e não fazia nem 60 anos que o cristianismo tinha começado e já tinha esse fenômeno do esfriamento. Veja o que Jesus diz, primeiro à igreja de Éfeso, capítulo 2, de 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova o que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A igreja de Éfeso foi fundada pelo apóstolo Paulo, não pelo apóstolo João. E o relato da fundação de Éfeso está no capítulo 19 do livro de Atos. É dito que quando Paulo chega ali, ele batiza 12 discípulos de João que ainda não tinham ouvido falar da chegada do Espírito Santo. O Espírito Santo vem com grande poder sobre aqueles 12 e um grande avivamento espiritual começa na cidade de Éfeso. Multidões se convertem através da pregação de Paulo, a ponto de feiticeiros, ex-bruxas e bruxos trazerem para a praça pública seus livros de feitiçaria e de encantamento e queimá-los publicamente, renunciando a toda obra maligna. É o único lugar no Novo Testamento que se diz que Deus, através de Paulo, fazia milagres extraordinários. Essa expressão, milagres extraordinários, só aparece uma vez no Novo Testamento, e só no ministério de Paulo, ali em Éfeso. Ele fez milagres em outros lugares, mas em Éfeso ele fez milagres extraordinários, a ponto de que os lenços de Paulo, seus aventais, as suas roupas, eram usados à distância para expelir demônios e curar pessoas. Isso só aconteceu ali e em nenhum outro lugar. Éfeso nasceu no meio de um grande avivamento espiritual. Cerca de 6 anos depois, 7 anos depois, Paulo escreve a carta aos Efésios. E nessa carta ele diz: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Ou seja, a igreja de Éfeso, não somente ela nasceu no meio de uma grande efusão do Espírito Santo, mas ela foi constantemente lembrada de que precisava andar na plenitude do Espírito, viver no Espírito, experimentar o poder do Espírito. Todavia, 50 anos depois, Jesus escreve uma carta para aquela igreja que nasceu no meio de um grande avivamento espiritual e diz: eu tenho contra ti que perdeste o teu primeiro amor. A igreja esfriou. A igreja havia perdido aquela paixão inicial, havia perdido aquele amor a Deus, havia perdido aquele compromisso interior, aquela dedicação integral da vida, da alma, completamente a Jesus Cristo. Veja como o Senhor trata a igreja. Primeiro, ele se apresenta no verso 1 como sendo aquele que está no meio da igreja e que tem os seus pastores nas suas mãos. Eu sou aquele, e isto diz aquele que está no meio
dos 7 castiçais, 7 candeeiros de ouro, que representam as 7 igrejas, e que tem na mão as 7 estrelas. Eu já mencionei a interpretação desse símbolo. E agora vem a mensagem. Primeiro, no verso 2, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não podes suportar homens maus, puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, não são, os achastes mentirosos, tem perseverança, suportastes provas, por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Apesar da igreja ter esfriado, tinha coisa boa nela. E o Senhor Jesus sabe ver o que há de bom numa igreja, mesmo que ela seja agora uma igreja fria, uma igreja quase morta espiritualmente. Mas Jesus ainda olha e diz: eu reconheço que tem coisa boa. E ele enumera as coisas boas. Primeiro, as tuas obras. Segundo, o teu labor. Terceiro, a tua perseverança. Quarto, a tua ortodoxia. Era uma igreja ortodoxa, teologicamente correta. Ela estava resistindo aos nicolaítas, vou falar desses daqui a pouco. Estava resistindo aos que diziam que eram apóstolos. Vocês vejam que não é novidade hoje, não é novidade, né? Hoje em dia aparece gente dizendo que é apóstolo, já tinha isso, né? Na época de Jesus, os que se dizem apóstolos e não são. A igreja tinha resistido a esses falsamente intitulados apóstolos. Então, era uma igreja firme doutrinariamente, era uma igreja apegada à sã doutrina, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que tinha passado até perseguição, verso 3, suportou provas por causa do nome. Mas, quer saber de uma coisa? Uma pessoa pode fazer tudo isso e ainda assim não amar a Deus de todo o coração. Uma igreja pode ser tudo isso e ainda assim perder o primeiro amor. Não foi isso que Paulo disse no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios? Eu posso falar as línguas dos anjos, posso falar as línguas dos homens, eu posso conhecer todos os mistérios, eu posso entregar meu corpo para ser queimado, eu posso dar todos os meus bens aos pobres e ainda não ter amor. Era o caso dessa igreja de Éfeso. Ela era uma igreja aparentemente ortodoxa, mantinha uma regularidade nos seus trabalhos, tinha muita atividade, mas ela já havia perdido a paixão, o amor a Cristo. Aquilo tudo era uma rotina, era algo mecânico, que era feito porque tinha que ser feito, porque fazia parte do ser igreja. E Cristo então diz isso no verso 4, eu tenho contra ti isto. Por que Jesus considera isso alguma coisa contra a qual ele se posiciona? Porque o cristianismo não é só rotina, o cristianismo não é só o perfazer atividades religiosas, e não é só a adesão intelectual a um conjunto de doutrinas. Mas o cristianismo exige de nós o nosso ser como um todo, nossas emoções, nossos sentimentos, nosso compromisso, as nossas paixões. O Senhor Jesus quer o primeiro lugar na nossa vida. O nosso deleite tem que estar em Deus. Nosso prazer tem que estar nele. Uma pessoa pode frequentar uma igreja, ser fiel nos seus compromissos, assíduos aos cultos, pagar o seu dízimo, saudar os seus compromissos com a igreja, e ainda assim ele pode fazer isso por outro motivo que não seja deleite em Deus, paixão por Cristo. E Cristo tem isso contra nós, porque ele não quer o nosso exterior, ele não quer obras da lei externas, obras religiosas, ele quer de fato o nosso coração. Aí então, primeiro ele vê o que tem de bom, segundo ele repreende a igreja, e terceiro ele orienta a igreja sobre o que fazer, no verso 5. Lembra-te, pois, de onde caístes. A primeira coisa é lembrar quando aconteceu a queda. Quando foi que a igreja de Éfeso deixou de amar o Senhor? Ela tinha que olhar para trás, fazer um levantamento da sua história, fazer uma análise do que havia acontecido e descobrir exatamente quais foram os passos que a conduziram a essa situação. Porque isso nem sempre é uma coisa abrupta. Às vezes é um longo processo, o esfriamento. Ele vai acontecendo, as coisas vão se acumulando, a frieza vai entrando. Você sabe a diferença de pegar um sapo e jogar numa panela de água fervendo. Se você quer matar um sapo, você ferve água, joga o sapo na água fervendo, ele vai pular fora. Mas as pessoas dizem que se você colocar o sapo numa panela de água fria e colocar no fogo, o sapo não vai sentir e ele vai morrer sem sentir a mudança de temperatura. É o processo de esfriamento nos crentes. É um processo gradual, lento, e ele nem percebe quando
E Jesus vem e fala, ele se dá conta de que essa é a situação. Mas quando foi que isso aconteceu? É por isso que diz, lembra-te. Nós geralmente nem lembramos. Mas se olharmos para trás, nós veremos que o nosso estado, ele é resultado de várias atitudes, de várias escolhas que nós fizemos ao longo dos anos, várias posturas que nós tomamos até chegarmos nessa condição. Lembra-te de onde caístes. Uma vez que nós olhamos para trás, fazemos um inventário da nossa vida espiritual e localizamos o que é que aconteceu, Jesus diz, o próximo passo é o arrependimento. Arrepende-te. Arrepender-se significa dar uma meia volta, significa mudar de mente, mudar de atitude, significa voltar do caminho para onde nós estamos indo, dar as costas para estas coisas que nos trouxeram a essa situação. E em terceiro lugar, voltar às práticas das primeiras obras, voltar a ser o que éramos e melhores porque aprendemos, melhores porque maduros agora, melhores porque vimos o preço das decisões e das atitudes que nós tomamos e as consequências. Melhores porque agora nós sabemos o que evitar. Melhores porque da próxima vez que nos jogarem numa panela de água fria, a gente já sabe o que vem pela frente. Porque passamos por isso. Volta à prática das primeiras obras. Volta a ser o que era. Então, essa é a orientação que o Senhor Jesus dá. E agora, ele adverte a igreja, final do verso 5, senão eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. É uma ameaça, uma advertência que ele faz à igreja, que se a igreja não se arrepender, ela se tornará irrelevante, como um candelabro cuja vela foi removida. Para que serve um candelabro? O candelabro é aquela armação onde a gente coloca velas. De que é que serve aquele candelabro se a vela está apagada ou se ela foi removida? Se torna inútil, uma peça de decoração. E foi o que provavelmente aconteceu, infelizmente, com a igreja de Éfeso, porque a partir da meados da patrística, você já não ouve mais notícias dela. Hoje não tem uma igreja em Éfeso. Na Éfeso atual que existe hoje, tem a presença de alguns protestantes da igreja ortodoxa, mas o evangelho na sua pujança, ele já desapareceu da igreja de Éfeso há muito tempo, se tornou irrelevante. Essa é a advertência que o Senhor Jesus fez àquela igreja. Mas ele faz uma promessa. No verso 6 ele reconhece a ortodoxia da igreja, tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio, vou falar dos nicolaítas mais à frente. E ele faz uma promessa no verso 7, com uma condição: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo, falando através do Senhor Jesus, pela Bíblia, nos chama a ouvir. Quem tem ouvidos, ouça. Essa palavra é palavra de Deus. Quem pode ouvir, ouça. Ouvir aqui não é só escutar com o ouvido, mas é ouvir com os ouvidos do coração, da alma, é acatar, é colocar no coração e dizer: Senhor, essa palavra é para mim, e eu quero te obedecer e fazer o que está dito aqui. Ele faz uma promessa: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ou seja, aqui há uma promessa de vida, de abundância. Creio que no presente, o Senhor Jesus promete nos encher de vida, de fruto, a ideia é essa, e na eternidade com Ele estaremos participando da árvore da vida que está no paraíso de Deus. As promessas de natureza espiritual, de abundância, de prosperidade, de comunhão com Ele, de plenitude aos que se arrependerem e voltarem à prática das primeiras obras. A segunda igreja que estava passando por um problema de esfriamento é a igreja de Sardes, que tem nome de que vivia, estava morta. Capítulo 3, de 1 a 6. O Senhor Jesus diz: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, conheça as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Era uma igreja que vivia de reputação, vivia da tradição, vivia da história, tinha nome, mas na verdade ela estava já morta. Não vou falar sobre ela, vou falar sobre a terceira igreja fria, que é a igreja de Laodiceia. Capítulo 3, de 14 até 22. O Senhor Jesus se apresenta dizendo:
Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. A uma igreja morna, Cristo se apresenta como sendo aquele que é firme. É isso que a palavra Amém significa. Assim seja, a ideia de firmeza, de confirmação, aquele que é a testemunha fiel e verdadeira, em contraste com a igreja de Laodiceia, que era uma igreja morna. O princípio da criação de Deus, aquele que é o Senhor de todas as coisas e por quem Deus fez o universo. Verso 15: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Aqui não tem elogio. É uma das 7 igrejas às quais Jesus não encontra nada bom. Ele nem elogia essa igreja. Todas as outras mereceram uma palavrinha de elogio. Laodiceia não tem. Ele já começa dizendo: olha o que é que eu tenho contra você. E o que é que ele tem? Verso 15: que tu não és nem frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aqui está uma igreja, a igreja de Laodiceia, que era muito parecida com a cidade onde ela se encontrava. A cidade de Laodiceia era conhecida pelas suas fontes termais. Era um paraíso das águas quentes. Era um lugar de turismo. Era uma igreja era uma cidade que tinha ficado rica e abastada, porque era um point de turismo. As suas águas quentes e sulfurosas atraíam turistas e viajantes e pessoas doentes de toda parte. E lá naquela igreja, naquela cidade rica e próspera, nasceu uma igreja que amoldou-se à situação da cidade. Rica, próspera, achava que tinha tudo, mas era tão morna quanto as águas termais. E Jesus diz para essa igreja que está a ponto de vomitá-la. Vocês sabem que quando alguém quer vomitar, pega um pouquinho de água morna, não é? E tenta beber. Isso provoca o vômito. Então, aquela igreja era como água morna das fontes de Laodiceia para Jesus. Jesus diz: eu estou a ponto de vomitar você, porque eu não aguento a sua mornidão. Você nem é quente, comprometido, dedicado, totalmente entregue, consagrado a mim, e também não assume o mundo. Você não é frio como o mundo, morto como o mundo. Fica nesse meio termo e eu não admito isso. Ou você é meu completamente, ou você é do mundo, ou você está com o mundo e será condenado com ele. Mas não tem isso de meio termo, de mornidão. Você me faz vomitar, diz Jesus àquela igreja. Me dá ânsias de vômito. Já pensou Jesus dizendo isso de uma igreja? Agora, não era isso que a igreja pensava, não. A igreja pensava que não precisava de nada, era uma igreja rica, era uma igreja firme, era uma igreja próspera, era uma igreja feliz. Ela havia confundido a prosperidade financeira com a bênção de Deus. Ela pensava que ser abastada, rica, significava o favor de Deus. Mas uma pessoa pode ter prosperidade, e uma igreja pode ser rica, ter recursos, e ainda assim ser uma igreja morna. Uma igreja que de fato está causando ânsia de vômito ao Senhor Jesus. Gente, isso aqui foi 60 anos depois da ressurreição de Cristo, não é? Como eu disse, essas são ameaças que perseguem a igreja através da história. E estão presentes no dia de hoje também, assim como em Éfeso, Sardes e Laodiceia. O que Jesus diz para aquela igreja? O que ela deveria fazer? Verso 18. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Essa seria a verdadeira riqueza. A riqueza que o Senhor Jesus daria, o ouro refinado pelo fogo. Talvez uma referência à fé provada pelas perseguições e provações. Vestiduras brancas para te vestires. As vestiduras na Escritura, elas são sempre um símbolo da justiça com a qual Deus cobre o homem. Seria aqui uma ironia ao fato de que os membros da igreja se vestiam esplendidamente, eram pessoas de classe alta, tinham ternos Armani, carros importados, roupas caríssimas, bordadas a ouro, muitos medalhões, anéis no dedo. E Jesus disse: vocês estão nus, na verdade, diante de mim. Compra vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez.
e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Embora eles pensavam que estivessem vendo e compreendendo tudo, na verdade eram cegos. Eu disciplino, verso 19, eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aqui está a orientação que Jesus dá àquela igreja, que não é diferente da orientação que ele deu à igreja de Éfeso. Seja zeloso e se arrependa. O arrependimento é sempre o caminho para resolver o problema do esfriamento e da mornidão. Arrepender-se, porque nós chegamos a essa situação através de uma série de decisões, de escolhas e de atitudes das quais nós precisamos nos arrepender, colocar a vida em ordem diante de Deus, mudar, ser zeloso e arrepende-te. Cristo faz isso porque Ele ama a sua igreja. Não é interessante? Ele não desiste da igreja. Verso 19, né? Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Essa advertência de Cristo, essa palavra dura dele, é uma prova do seu amor, e não que ele desistiu da igreja, é uma prova de que ele ainda quer a igreja, quer que a igreja volte a consagrar-se completamente. Ele faz uma promessa no verso 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse versículo tem sido usado erradamente, como sendo Jesus está do lado de fora da porta do pecador, batendo e quer entrar, e o pecador tem que abrir. O contexto aqui não é de evangelização, Jesus está do lado de fora da igreja. A igreja estava lá reunida e Cristo do lado de fora. É possível a gente ter um culto e Cristo não está aqui. Eu me lembro de uma história, eu não sei se é verdadeira, mas eu vou passar para vocês do jeito que eu ouvi. Lá na África do Sul, quando estava estudando lá, encontrei, na época do apartheid, né, que havia a segregação racial entre negros e brancos, segregação dos negros da sociedade branca. Então eu vi a história de que lá na cidade de Joanesburgo, um recém-convertido, afrodescendente, passando numa rua, viu uma igreja de brancos muito bonita, de mármore, e tinha igrejas assim realmente. E ele ficou assim querendo frequentar aquela igreja, tocou na campainha, veio o pastor, ele disse, olha, eu sou crente, né, me converti a Jesus, e eu queria aqui frequentar essa igreja. Aí o pastor pensou consigo, rapaz, ele não está vendo que isso aqui é uma igreja de branco, né? Como é que ele vai querer entrar numa igreja de branco? Mas querendo ser delicado, disse, meu irmão, é o seguinte, fala assim, você é crente? Sou pastor. Então faz o seguinte, vai para casa, ora, pergunta a Jesus, se aqui é o lugar que ele quer que você congregue. Se ele disser que é, nós vamos ver o que nós vamos fazer. Aí tudo bem, o irmãozinho negro saiu, foi embora, passou uma semana, 2, ele não voltou. Um dia o pastor encontrou ele na rua e disse, meu irmão, tudo bem, lembra de mim? Oh, é o pastor daquela igreja. Disse, é eu mesmo. Eu fiquei esperando, você não voltou para dar uma resposta? Aí o africano disse, sabe como é, pastor? Eu comecei a orar perguntando a Jesus, aí Jesus me disse assim, há 60 anos que eu tento entrar naquela igreja e não consigo, e tu vai entrar agora. Então, não é? Só mostrando que é possível uma igreja estar reunida e Jesus está do lado de fora batendo. Nós podemos ser religiosos, podemos ser cristãos, podemos fazer os nossos atos e ainda assim Jesus pode não estar no nosso meio. O que ele queria é que a igreja abrisse a porta para ele, porque a presença dele acabaria com a mornidão. A presença dele no nosso meio, de fato, transformaria a igreja, mudaria a atitude da igreja. A igreja passaria a ter a verdadeira riqueza. A igreja passaria, de fato, a ter comunhão com ele. Cearei com ele e ele comigo. Veja como termina fazendo a promessa. No verso 21, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Talvez para os membros daquela igreja a maior glória era sentar nos primeiros lugares das festas dos políticos e das pessoas importantes da cidade. Mas tem uma glória maior, que é sentar com Jesus no trono dele. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no trono. Existe glória maior do que essa? Riqueza maior que esse? Prestígio maior do que esse? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, não tinha nem acabado o primeiro século e as igrejas cristãs já estavam passando por esse problema de esfriamento, perder a paixão, perder o zelo, perder o primeiro amor. E através da história, essa sempre foi uma ameaça para a igreja. Ela é a sua maior inimiga, não é o mundo, mas somos nós mesmos, quando nós deixamos de ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. A segunda ameaça
é a ameaça da perseguição. As igrejas do primeiro século, elas foram extremamente perseguidas, primeiro pelos judeus e depois pelo Império Romano. E a perseguição tinha vários efeitos. Fazia com que muitos cristãos voltassem atrás, mas, por outro lado, fortalecia a fé de muitos que estavam dispostos, inclusive, a morrer pela fé em Jesus. 3 igrejas aqui, na verdade 4, há relato de perseguição em 4 delas. Aqui na igreja de Éfeso, nós já vimos no verso 3 do capítulo 2 que há sinais de que ela suportou provas. A igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo e a igreja de Filadélfia. Em 4 das 7 igrejas há sinais de perseguição. Eu vou mencionar apenas 2 delas, a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. A igreja de Esmirna está aí no capítulo 2, de 8 a 11. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Cristo se apresenta como sendo aquele que é suficiente para a necessidade da igreja. O que é que aquela igreja perseguida na cidade de Esmirna precisava saber? Que Cristo morreu, mas ressuscitou, e que se nós tivermos de morrer por causa da perseguição, a nossa esperança está naquele que também morreu, mas ressuscitou dentre os mortos. É assim que ele se apresenta à igreja: eu sou o primeiro e o último, não tenha medo. Eu estive morto, mas tornei a viver, portanto não tenha medo da perseguição, não tenha medo da morte, porque eu já venci a morte. É assim que ele se apresenta. E aí no verso 9, então, ele diz que conhece a igreja e o sofrimento dela. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Aqui o Senhor Jesus diz que conhece o sofrimento da igreja, e ele descreve a igreja, o sofrimento dela. Aparentemente a igreja de Esmirna estava sendo perseguida pela comunidade judaica local. Isso era muito comum, os judeus se organizarem para perseguirem os cristãos. Você vê isso no livro de Atos, narrado em detalhes. Como os judeus organizaram perseguições, motins, conseguiram o apoio das autoridades para perseguir o apóstolo Paulo e outros pregadores, jogá-los na prisão, açoitá-los, apedrejá-los, se possível matá-los. E eles continuaram a fazer isso onde podiam. E aqui nós vemos um grupo de cristãos, uma igreja pequena, uma igreja sem poder político, uma igreja sem poder se defender politicamente, sem poder ter garantias legais de subsistência, sendo esmagada e perseguida por uma comunidade judaica organizada, provavelmente utilizando o poder das autoridades locais. Jesus diz que esses judeus, na verdade, eles não são nada senão sinagoga de Satanás. O diabo usando os judeus para tentar esmagar a igreja. Ele tem várias maneiras de fazer isso, não é? A mais eficaz é o esfriamento. Aí ele tem o mesmo efeito. Às vezes ele tenta esmagar a igreja matando os cristãos, perseguindo os cristãos, dificultando a vida dos cristãos. Essa é outra ameaça. O esfriamento é uma ameaça interna, não é? Mas a perseguição é uma ameaça externa. O diabo usa de tudo que ele pode para acabar com a igreja. Primeiro tenta esfriá-la. Quando não consegue, persegue, né, para destruí-la de qualquer maneira. E aqui ele está usando os judeus, sinagoga de Satanás. E através da história usou o Império Romano, depois ele vai usar os comunistas, os muçulmanos, os secularizados, o Estado laico, enfim, ele usa o que tiver ao alcance para dificultar a vida da igreja e tentar destruir a igreja. Mas o Senhor Jesus consola a igreja, verso 10, não temas as coisas que tens de sofrer. Não tenha medo das coisas que você tem que sofrer. O sofrimento é determinado por Deus para o seu povo, você tem que sofrer. Faz parte. Jesus nunca prometeu à sua igreja que ela teria uma viagem tranquila. Ele prometeu uma chegada certa. Aqui nesse mundo é um vale de lágrimas. O crente está sujeito ao sofrimento, está sujeito à perseguição, está sujeito à incompreensão, está sujeito às dificuldades. Mas o Senhor Jesus vem para a igreja e diz, não tenha medo das coisas que você tem de sofrer. O sofrimento faz parte da ordenação de Deus, da providência de Deus, para purificar a igreja, preparar a igreja, fazer a igreja ansiar pelo novo céu e pela nova terra. Estão errados aqueles que propagam hoje, no Brasil inteiro,
que o plano de Deus é que o crente não sofra. Deus não quer o sofrimento na vida do crente. O que é que eles fazem com isso aqui? Não temas as coisas que tens de sofrer. O que é que eles fazem com estas passagens e outras, em que o sofrimento é ordenado pelo próprio Deus para a purificação do seu povo e da sua igreja? Aí vem uma promessa, verso 10: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser de postos à prova. O diabo aqui é o diabo de Deus, como disse Lutero. O diabo usa de tudo para destruir a igreja, mas ele está debaixo do controle de Deus. Deus sabe o que é que o diabo vai fazer. E, aliás, o diabo só pode fazer o que Deus manda, porque Deus diz aqui, alguns de vocês serão postos à prova na prisão e tereis tribulação de 10 dias. Só 10. Deus limitou em 10, porque se dependesse do diabo, essa tribulação era até a nossa morte. Mas Deus limita e diz, não, eles só sofrerão o quanto eles podem suportar, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados mais do que podeis suportar. E aqui ele está limitando a ação do diabo e o poder do sofrimento a 10 dias. Não sei se são 10 dias literais, mas significa um espaço curto de tempo. Deus permite o sofrimento, na verdade determina o sofrimento para o bem do seu povo, mas na medida que o seu povo pode suportar. Ele limita a ação da dor, da provação e do sofrimento, para que tenha um efeito benéfico de nos quebrar, nos humilhar, nos desapegar das coisas desse mundo, nos fazer ansiar pelo céu, pela santidade e pela comunhão com Deus. Ele não evitou que aqueles crentes fossem para a prisão. Vocês serão mandados para a prisão. Prisão é um local terrível de estar. Na prisão as pessoas sofrem abusos, humilhações, são privadas do convívio da sociedade, da família, dos seus. Cristo não evitou que aquela igreja, membros da igreja, fossem para a prisão, mas disse, eu vou com vocês. E o sofrimento vai ser só de 10 dias, vai ser limitado. Então aguente, pense nisso, que é por pouco tempo, e para cumprir os meus propósitos. E aí vem a promessa final do verso 10, seja fiel até a morte. Se você tiver que morrer, ainda que a morte seja o que ele está destinado, seja fiel, não negue o meu nome, permaneça firme até a morte, e eu te darei a coroa da vida. A recompensa maior de todas, a vida eterna como coroa, como coroamento da sua fidelidade e da sua perseverança. Promessa final, verso 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, ou seja, aquele que suportar, aquele que for fiel até a morte, esse de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. O prêmio de você está disposto a passar pela primeira morte, por amor a Jesus, é que você não vai sofrer a segunda morte. A primeira morte é a morte física, que todos nós haveremos de passar aqui nesse mundo. A segunda morte é o inferno de fogo. É a eternidade em sofrimento. É o lago que arde com fogo e enxofre. A Bíblia chama de segunda morte, que está preparado para todos aqueles que não amam a Deus e que rejeitam seu Filho Jesus Cristo. O prêmio que Deus dará aos que forem fiéis a Ele nesse mundo, suportarem as provas e as perseguições, ainda que até a morte, é a eternidade na glória. Eles não experimentarão a segunda morte. Essa é a orientação que ele dá para a igreja perseguida, para a igreja sofrida. Gente, é tão errada essa teologia da prosperidade que a gente ouve sendo anunciada por aí. É tão contrária à palavra de Deus. O sofrimento faz parte desse mundo, dos planos de Deus, a perseguição, a oposição e a dificuldade. O que Deus quer com tudo isso é nos provar, nos preparar, nos fazer ansiar pela glória e por estar com Ele durante toda a eternidade. Rapidamente, a outra igreja que estava sendo perseguida, a igreja de Filadélfia, capítulo 3, de 7 a 13. Eu vou passar rapidamente por ela, que eu quero ainda me concentrar na terceira ameaça. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abre.
Aqui Jesus se apresenta, como sempre, como sendo tudo aquilo que a igreja precisa. Quem é Jesus? É aquele que tem a história na mão. Ele é que tem a providência na mão. Ele é que tem a chave dos acontecimentos. Ele abre portas e fecha portas. É isso que aquela igreja precisava. Ela precisava saber que o futuro dela estava nas mãos daquele que tem a história sob controle, que abre e fecha, faz as coisas acontecer de acordo com o seu querer. Verso 8, conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Jesus diz para aquela igreja, tenha paciência. Eu coloquei uma porta aberta diante de você, que ninguém pode fechar. Eu tenho um escape preparado para você no meio de todas estas provações e sofrimentos, porque você, ainda que pequeno e de pouca força, você não negou o meu nome. Você continuou firme diante das ameaças. Naquele tempo, os romanos e os judeus, o que eles faziam com os cristãos era obrigá-los a blasfemar do nome de Jesus. Se os cristãos negassem a Cristo ou blasfemassem o nome de Cristo, eles podiam escapar da prisão ou da morte. Negar o nome de Jesus. É isso que a perseguição tinha como alvo, fazer com que os cristãos dissessem, Jesus é anátema, Jesus é maldito. Nas sinagogas do século II foi colocada uma oração no livro de ordem, no livro de orações da sociedade, dizendo assim, maldito todo aquele que for nazareno. Maldito todo aquele que for nazareno. Portanto, nenhum cristão, aliás, toda vez que um judeu se convertia ao cristianismo, ele era obrigado a deixar a sinagoga porque ele não podia pronunciar essa maldição. Negar o nome de Jesus. Jesus diz, eu tenho uma porta aberta, fica firme, eu sou o Senhor da história, tenho escape preparado, não nega o meu nome. Não negue o meu nome, continue firme diante das perseguições. E ele promete aqui a justiça final no verso 9, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, mais uma vez o diabo usando os judeus, destes que a si mesmos se declaram judeus e não são, judeu é quem anda nas pegadas do primeiro judeu que foi Abraão, do principal judeu, amigo de Deus que foi salvo pela fé. Eles mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Deus tem um dia preparado em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor. Quando os inimigos da igreja reconhecerão que a igreja é a igreja de Deus, que o povo de Deus é o povo de Deus. Mas no presente isso não acontece. A igreja é considerada como escória, como lixo do mundo, como obtusos, ignorantes, fanáticos, cegos, loucos, psicóticos. O mundo olha para a igreja e zomba da igreja, mas virá o dia em que o mundo conhecerá que Deus nos ama. O mundo conhecerá que Deus nos amou, mas esse dia, por enquanto, ainda não chegou. Até lá, nós temos que ficar firmes. Verso 10, a promessa, porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. O mundo persegue a igreja e Deus castiga o mundo. Provações virão sobre o mundo e tem vindo. Os ímpios sofrem calamidades, desastres, pragas, pestes, angústias, sofrimentos, são castigos de Deus contra o mundo, porque o mundo persegue a igreja. Mas Deus promete preservar o seu povo no meio de todo esse sofrimento. Venho sem demora, verso 11. Conserva o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Sempre a promessa da vinda do Senhor para breve, como motivo de consolo para o seu povo. Eu venho sem demora, aguenta mais um pouco, suporta, não negue o meu nome, seja fiel, ainda que isso te custe tudo. Eu coloquei um escape, eu tenho uma porta aberta, persevere, seja paciente, se apegue a mim, ainda que tudo pareça errado e que todos estejam contra você. Promessa final, verso 12. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ter o nome de Deus, da sua igreja, do seu povo, um novo nome, significa a confirmação daquilo que nós somos. Deus atestando diante do mundo que nós pertencemos a Ele, levamos o nome dEle sobre nós. O mundo não nos conhece,
O mundo não sabe quem somos, mas um dia o mundo o reconhecerá. Deus escreverá o seu nome sobre nós. Nós levaremos o nome dele diante do mundo todo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, primeiro esfriamento. Quando o diabo não consegue, vem a perseguição. Ele usa o que tiver. Ele usa o Império Romano, ele usa a sinagoga dos judeus, ele usa os governos, ele vai usar o seu chefe, ele vai usar o seu vizinho, ele vai usar quem ele puder para arrebentar com você, com sua fé. E Deus permite que você sofra, mas ele diz, 10 dias e eu coloquei uma porta aberta. E ele diz, persevere, não desista. O que é que acontece quando o crente encontra oposição? Na história e nos dias de hoje, ele tem 2 reações. Primeiro, ele desiste, ele se amolda, ele compromete a fé para não sofrer, para não ser discriminado, para não ser vilipendiado, para não ser ameaçado fisicamente ou até sofrer a morte. Muitos voltaram atrás, através da história da igreja, e negaram o nome de Jesus para preservar sua integridade física, intelectual, moral, ou preservar o seu nome. Mas outros colocaram sobre o altar o seu nome, a sua saúde, a sua segurança, a sua integridade, mas disseram, ainda que me matem, eu não negarei o nome de Jesus. Eu sei que no Brasil os cristãos não são ameaçados de morte, mas há ameaças de outro tipo, há perseguições de outro tipo. E infelizmente o que nós vemos é que não são poucos os cristãos que, para não serem perseguidos e discriminados, eles simplesmente se amoldam à cultura, se amoldam ao contexto, não tomam posições firmes, não assumem o cristianismo em toda a sua plenitude, exatamente para não sofrerem perseguição e discriminação. E aí cai no esfriamento, né? Das duas, ou o diabo nos mata, ou ele nos leva ao esfriamento. O que Deus quer de nós é a perseverança, a fidelidade. Fiquemos firmes, porque a nossa recompensa não é aqui. Nós estamos de passagem. Veja que todas estas promessas, elas apontam para a vinda do Senhor Jesus. Apontam para o seu reino e a sua glória, na sua plenitude. E essa é a nossa esperança. Eu vou terminar com a terceira ameaça, que é a ameaça dos falsos profetas. São 3 igrejas que estavam sendo ameaçadas por falsos profetas. A primeira, a igreja de Éfeso, o Senhor Jesus diz no verso 2 que tinha os falsos apóstolos dentro da igreja, e diz também no verso 6 do capítulo 2 que haviam lá os nicolaítas, só que a igreja de Éfeso tinha resistido. A igreja tinha repudiado estas heresias, esses falsos profetas, mas 2 igrejas não haviam resistido, haviam sucumbido à influência dos falsos profetas. A primeira é a igreja de Pérgamo, cuja história nós encontramos aqui no capítulo 2, a partir do verso 12. Depois a igreja de Tiatira também não havia resistido. Eu disse 4 igrejas, na verdade são 3, não é? Éfeso, Pérgamo e Tiatira. Vamos ver então a igreja de Pérgamo, talvez o tempo não vai dar para entrar em Tiatira. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Que espada é essa, afiada de 2 gumes? É a palavra de Deus saindo da boca de Cristo. É a arma com a qual ele enfrenta o falso profeta e a heresia. Palavra de Deus. Então, ele se apresenta como sendo aquilo que a igreja precisa. O Senhor Jesus no nosso meio, é tudo o que nós precisamos. Verso 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Essa era uma igreja, essa igreja de Esmirna, de Pérgamo, desculpem, que estava passando por perseguições. E aqui é dito que ela estava onde está o trono de Satanás. É uma passagem de difícil interpretação. A que eu acho melhor ou menos complicada é que isso aqui é uma referência ao templo, ao imperador que havia nessa cidade. Uma das religiões daquela época, impostas pelo Império Romano, era o culto ao imperador, que era considerado filho dos deuses, era considerado divino.
Então os povos submissos, conquistados por Roma, tinham que prestar culto ao imperador. E lá nessa cidade de Pérgamo tinha um grande templo dedicado ao imperador. Talvez seja por isso que ela é chamada de o trono de Satanás, porque há uma ligação na Bíblia entre o culto pagão, a idolatria e a ação dos demônios. Então ali havia uma grande concentração de mal, do mal, uma grande concentração do mal, a ponto de ser chamado do trono de Satanás. Não é que Satanás tem um trono físico onde ele se assenta, como erradamente o movimento de batalha espiritual diz. Essa é uma expressão retórica para indicar o centro de idolatria e de perseguição aos cristãos, como se Satanás dali reinasse, comandasse e desse as ordens para a destruição da igreja. Como resultado dessa presença do Império Romano tão forte ali e do culto ao imperador, a igreja havia sofrido e tinha ficado firme, verso 13. E aqui é mencionado Antipas. Há uma lenda a respeito de Antipas, nós não sabemos se é verdade, mas está nos anais da história da igreja, no período da patrística, de que esse Antipas ele foi morto de uma maneira muito cruel por causa da sua fidelidade a Jesus. O método que se utilizou para matar Antipas foi colocá-lo dentro de um boi de bronze, oco. Ele foi colocado dentro do boi oco de bronze, a portinha foi fechada e o fogo era aceso debaixo do boi. E aí, à medida que ele começava a assar, começava a gritar e dava a impressão de que o boi estava gritando e era motivo de diversão das pessoas. Diz a história que esse método de tortura foi inaugurado por um conselheiro de um rei famoso e cruel. Esse cara teve essa ideia, fez o boi, levou para o conselheiro e disse: olha, aqui é a melhor maneira de você matar seus inimigos, não é? Você se diverte vendo seus inimigos gritando, parece que é o boi que está gritando. O rei disse: vamos ver, bota ele dentro aí, vamos queimá-lo, para ver se funciona. Né? E aí esse tipo de tortura parece que foi usada com Antipas, que morreu assim, assado dentro desse boi de maneira cruel e não negou o nome de Jesus. Porém, você vê, não é? A igreja era uma igreja que tinha elementos na igreja firmes, mas, verso 14, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a praticarem a prostituição. Outrosim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Um dos grandes problemas que a igreja enfrentou e que enfrenta através dos séculos é a relação entre a igreja e a cultura. Qual é a linha divisória? Até que ponto nós podemos participar da cultura? No primeiro século, no início da igreja cristã, o desafio da cultura era a participação dos crentes nos festivais que eram oferecidos nas suas cidades. Havia muitas religiões no Antigo Oriente, ali na bacia do Mediterrâneo, onde o cristianismo se desenvolveu. Muitas dessas religiões eram muito similares ao cristianismo. Tinham suas festas, que consistia em fazer sacrifícios aos deuses, sacrifícios de animais, e a carne daqueles animais era dividida entre os sacerdotes pagãos e os pagãos, que ou levavam para casa a carne ou faziam uma churrascada ali no ambiente do templo. Fazia parte do culto, como nós às vezes fazemos isso. Nós cristãos fazemos isso. Nós dizemos para os irmãos: vamos fazer uma feijoada, vamos fazer um churrasco na igreja, cada um traz isso, nós nos reunimos, agradecemos a Deus pelo alimento e comemos juntos como parte do nosso culto a Deus, da devoção a Deus, como gratidão a Deus, faz parte da comunhão. Então os pagãos faziam isso também, aos seus deuses, sacrificavam animais, chamavam os amigos, faziam festas, e a pergunta é: um cristão pode participar disso? Você tem um amigo pagão que está matando um boi em homenagem a Osíris, um deus pagão. Ele vai fazer uma churrascada, você é vizinho dele. Ele diz: vamos lá na minha igreja, no meu templo, participar dessa festa. É uma festa lá, né? Como festa de São João ou qualquer outra coisa. Vamos lá participar, é da nossa cultura, é da nossa sociedade. Qual o limite? Pode ou não pode? E esse era o grande desafio, participar de carne sacrificada aos ídolos.
A orientação que Paulo deu à igreja de Corinto, nos capítulos 8, 9 e 10, é que, se não fosse em ambiente de culto, e um amigo seu pagão lhe convidasse para comer na casa dele, você podia ir. A não ser que alguém dissesse, essa carne foi sacrificada ao ídolo. Aí, por causa da consciência daquela pessoa, você não comeria. Mas se ninguém levantasse a questão e fosse fora do ambiente de culto, você podia participar com seu amigo. Não tinha problema nenhum. Paulo diz isso nos capítulos 8, 9 e 10 da primeira carta aos Coríntios, leia por você mesmo. O que acontecia era que algumas pessoas haviam se infiltrado nas igrejas cristãs, dizendo assim, não tem problema nenhum. O cristão é livre, ele pode participar livremente da cultura, de tudo da cultura, porque só tem um Deus, que é o Deus verdadeiro. E os outros deuses são imaginação nossa. Não há pecado nisso, não há erro nisso. Deus é um Deus gracioso, nós podemos provar de todas as coisas, nós somos livres. Nós podemos aproveitar de tudo que tem na cultura. Só que em alguns desses cultos havia a prostituição cultural. Muitos daqueles cultos pagãos, eles eram voltados para os ciclos das estações, da agricultura, da terra. E eles representavam a semeadura, a colheita e assim por diante. E como parte da encenação da fertilização da terra para dar o fruto, os adoradores se deitavam com as profetisas e sacerdotisas pagãs e tinham relações sexuais. Muitos daqueles templos pagãos tinham câmaras feito motel, onde os adoradores iam se deitar com as sacerdotisas, e era a chamada prostituição sagrada, porque era um ato simbólico da fertilização da terra. E aí então, esses falsos mestres estavam entrando nas igrejas e dizendo que o cristão podia participar de tudo isso, que não tinha pecado nenhum. E Jesus aqui, quando escreve aquela igreja, essa igreja tinha caído nisso. Havia membros daquela igreja que estavam indo comer dos sacrifícios e praticar a prostituição. E aqui Jesus, quando adverte aquela igreja, lembra aquela igreja de que esse é um truque muito velho. Quem foi que primeiro usou esse truque? Balaão. Lembra da história de Balaão? Aquele profeta que foi alugado para amaldiçoar Israel e não conseguiu, tentou amaldiçoar 3 vezes e toda vez Deus virava a maldição em bênção. Quando ele viu que não conseguiria destruir o povo de Deus, qual foi o conselho que ele deu a Balaque, que era o rei que queria destruir Israel e que tinha alugado ele? Faz o seguinte, manda as mulheres bonitas do teu povo se infiltrar no meio de Israel. E aí o que vai acontecer? Os israelitas vão casar com estas mulheres, e estas mulheres vão convencer os israelitas a adorar os deuses dela, e isso vai fazer com que Deus se vire contra o seu próprio povo. Você não precisa fazer nada, o próprio Deus vai destruir Israel, porque eles vão começar a adorar os outros deuses. Esse foi o conselho que Balaão deu a Balaque, e era exatamente isso que esses profetas falsos estavam fazendo. E os nicolaítas eram uma seita que tem origem num diácono, ou parece que um presbítero chamado Nicolau. Por isso que a Bíblia diz, resistir ao diácono, né, e ele fugirá de vós, né, diácono Nicolau era o autor dessa heresia. Então, os nicolaítas também ensinavam esse tipo de coisa. Veja o que Jesus então diz para aquela igreja, verso 14, tenho contra ti que tu tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisa sacrificada aos ídolos e praticarem a prostituição. Falsos mestres. Estamos no ano 80, 90 depois de Cristo, e já havia interpretações contraditórias do cristianismo. E já havia falsos mestres que chegavam dizendo que eram da parte de Deus, trazendo uma doutrina diferente, que queriam enganar o povo, levar o povo a se afastar de Deus. E o que é triste é ver que já havia alguns que haviam cedido, alguns que haviam aceitado e haviam se desviado. Essa ameaça, falsos profetas que levam a igreja a se mundanizar, ela continuou através da história. E você pode detectar na história da igreja a presença desses falsos mestres
ensinando uma versão deturpada da graça, ensinando uma graça barata, ensinando que Deus é um Deus que não zela pela santidade do seu povo, porque Ele é amor, que pode tudo. Libertinos é o nome que se dá a esse tipo de pessoas, que transformam a liberdade que nós temos em Cristo Jesus em licença para vivermos no pecado. Você quer uma versão moderna? Hoje em dia você vai encontrar dentro da igreja evangélica pessoal ensinando, por exemplo, que é normal fazer sexo antes do casamento, o relacionamento homossexual é perfeitamente aceitável, trair a mulher, ter várias mulheres é absolutamente normal, e você vai encontrar quem defenda isso. Você vai encontrar gente, teólogo nas igrejas, dizendo que casamento é coisa de homem. Foram os homens que inventaram. Onde é que tem casamento na Bíblia? Casamento é quando você se junta com uma pessoa e vai viver com ela. Não precisa legalização, não precisa compromisso, não precisa papel passado, não precisa aliança, não precisa nada, não precisa a bênção de Deus, da igreja, nada. Você vai encontrar, sempre teve, começou aqui, sempre teve. É mais uma das ameaças, das 3 ameaças, talvez seja a mais terrível. É o desvio, a distorção do Evangelho da Graça, empurrando os crentes a se envolver com o mundo. E isso destrói a igreja, tanto quanto o esfriamento e tanto quanto a perseguição. Porque a igreja se torna inútil, ela fica igual ao mundo, não tem mais diferença. Ela se torna como o mundo, ela não pode mais ser testemunha para o mundo. Os crentes estão todos comprometidos com atitudes mundanas. E na sua cabeça eles racionalizam, dizendo, não, somos salvos pela graça, Deus perdoa tudo, Deus é amor, Deus não liga, Deus não vai levar em consideração e coisas dessa natureza. Olha o que Jesus diz para essa igreja, vou terminar com ela. Verso 16, portanto, arrepende-te. Nós sempre chegamos nessa palavra, não é? Sempre é isso que Jesus quer de nós. Arrepende-te. E aí vem a advertência. Senão, venho a ti sem demora, e contra eles, contra os falsos profetas e os que os seguem, pelejarei com a espada da minha boca. Se a igreja não toma providência, se a igreja não saneia, se a igreja não disciplina, não toma posição firme, o próprio Jesus vai tomar isso em suas mãos. E terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Veja o que ele diz no verso 17, a promessa. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. As recompensas de Deus, o maná escondido, eu não sei o que é, bem porque é escondido, né? Então eu não sei o que é. Dar-lhe-ei do maná escondido. O que é isso, reverendo Robson? Uma pedrinha branca. Eu não sei o que é, não posso dizer o que é que o símbolo significa com certeza, mas tem a ver com nutrição, satisfação, identidade, enfim, tudo aquilo que de fato nós precisamos. Em vez de irmos para o mundo e encontrar estas coisas, satisfação no pão que o diabo amassou, nós encontraremos no maná escondido que Deus tem para nos dar. Não vamos buscar nossa satisfação no pão imundo que é oferecido lá fora, mas no pão espiritual que Deus nos dá. Nós poderíamos fazer uma série de aplicações, talvez o mais seguro é dizer que toda recompensa verdadeira, tudo aquilo que nós precisamos, na verdade Deus tem para nós. Nós não precisamos ir no mundo comer dos sacrifícios e participar dos seus prazeres ilícitos, mas em Cristo nós encontramos satisfação plena para nós, e Ele nos promete isso. Eu termino com algumas aplicações aqui. Algumas conclusões eu creio que são muito óbvias aqui, e eu trago essas conclusões para que você tenha uma visão geral da igreja. O que é a igreja? Ela sempre foi ameaçada por essas 3 coisas. Primeiro, internamente, a ameaça e o perigo dela esfriar na sua devoção, dela perder o seu compromisso, ela ser uma igreja morna que perdeu o seu primeiro amor. Esse risco sempre esteve presente e está presente hoje. Segunda ameaça é a ameaça dos falsos, é ainda uma ameaça interna, falsos mestres que se levantam dentro da igreja para desviar os cristãos do verdadeiro evangelho e fazer com que eles se tornem mundanos,
comendo das migalhas e do pão imundo que é oferecido nesse mundo sem Deus. A terceira ameaça é a ameaça da perseguição. É uma ameaça externa que vem nos destruir, que vem acabar conosco, vem nos incomodar e nos impedir. Ou seja, a igreja é imperfeita, a igreja é um local de luta. Se você tinha a ideia romântica de que a igreja ela é um oásis, é um paraíso aqui nesse mundo, você está bem enganado. É claro que fazer parte da igreja nos traz refrigério, ânimo, alento, conforto no mundo perdido. E é o melhor lugar para estar, é na igreja. Mas ela sempre será imperfeita, sempre será imperfeita, sempre terá defeitos, sempre ela será um local de conflito, sempre haverá perseguições, contradições, sofrimento, sempre. Segundo lugar, aprenda que Cristo não desistiu da igreja, Ele veio atrás, ainda que repreendendo às vezes, mas Ele diz: eu conheço as tuas obras, eu sou aquele que tem tudo o que você precisa. Eu estou aqui ao seu lado, tenha ânimo, não desanime, eis que estou à porta e bato. E a orientação que ele dá é sempre a mesma: arrependam-se. A palavra arrependimento é uma palavra que traz esperança, porque quando ele diz arrepende-te, é porque tem possibilidade de mudar. A situação pode ser revertida, a situação pode ter mudado, ela pode ser mudada. Quando não há possibilidade nem de arrependimento, aí sim estamos perdidos. Mas quando ele diz arrepende-te, é porque ele tem expectativa, ele tem esperança, é porque a situação pode mudar, você pode mudar, a igreja pode mudar. É isso que o arrependimento faz. Quando nós reconhecemos, de fato, nos humilhamos diante de Deus e pedimos perdão para Ele pela maneira errada como a gente tem se comportado, reagido, pela nossa negligência, pela nossa omissão, pelos pecados cometidos, compromisso com o mundo. E se Ele manda que nós nos arrependamos, é que Ele está pronto para perdoar. Ele está pronto para perdoar, nos tomar pela mão e nos dar um novo começo, nos encher do Seu Espírito, nos avivar e nos usar para a Sua glória. E a última coisa que eu queria dizer para nós todos é que não tem lugar melhor para estar do que a igreja de Deus. Apesar de tudo que ela é e apesar de tudo que somos, ainda é o melhor lugar do mundo. Lá fora, veja como a Bíblia se refere, estão os que vão experimentar a segunda morte, aqueles que estão destinados ao sofrimento eterno, que serão julgados por Deus, contra quem Cristo vai batalhar com a espada da sua boca. Que bom não ser inimigo de Cristo, mas que bom estar ao lado dele e ter todas essas promessas. Ore pela sua igreja, ame a sua igreja, se comprometa com ela, seja daqueles abençoados vencedores que são mencionados aqui, pelo arrependimento e pelo compromisso. Não tem lugar melhor, e a recompensa você a receberá no dia da vinda do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar nesse instante. Convido os irmãos a ficarem em pé e já convido o reverendo Robson a vir à frente para proceder o encerramento. Senhor, te damos graças pelo privilégio de fazer parte da tua igreja militante, a igreja que nesse mundo é perseguida, ameaçada de dentro e por fora. Nós pedimos ao Senhor que tu nos guardes de todas as tribulações, das tentações e destas ameaças, para que nós estejamos firmes no dia da tua vinda e possamos com alegria receber-te e junto com os irmãos abraçar-te e contigo entrar a eternidade afora na presença do Pai. Senhor, abençoa esta igreja, livra do mal, ajuda nas suas lutas, abençoa o anjo da igreja, seja com ele, seus presbíteros, diáconos. Usa, Senhor, para conduzir a igreja nos teus propósitos santos. Em nome de Jesus. Amém.